Eu estava apenas tentando proteger minha amada. E depois de dar tudo de mim para eliminar meu maior inimigo, acordei 800 anos no futuro. Achei que não faria mais sentido existir nessa era. Mas meu passado bateu à minha porta. A história se inicia com um homem calvo que gritava desesperadamente para que alguém esperasse. A pessoa com quem ele falava era uma linda garota que estava do outro lado do parapeito de uma ponte. Enquanto ouvia os gritos, a garota parecia estar entregue às suas mágoas. Ela olhou para baixo e via apenas águas calmas e profundas que corriam sob a ponte. O homem gritava, tentando convencê-la a não fazer aquilo consigo mesma, mas a garota respondeu: "Quem disse que alguém irá morrer hoje?" De repente, ela escutou alguém dizer que havia uma pessoa lá embaixo. A garota se virou e percebeu várias pessoas correndo para olhar o outro lado da ponte. Uma delas chegou a gritar, dizendo que a pessoa estava sendo levada pela correnteza. Confusa, a garota perguntou o que estava acontecendo. As pessoas, então, saíram correndo na direção oposta para tentar ver melhor quem estava sob a ponte. A menina, ainda sem entender, olhou para baixo, tentando descobrir como alguém poderia estar ali. Observando seus próprios pés e as águas que corriam calmamente sob a ponte, de repente, viu um imenso bloco de gelo começar a surgir. Ao olhar mais atentamente, percebeu que se tratava de um enorme iceberg passando bem abaixo dela. Dentro daquele iceberg havia uma silhueta adormecida. Era um homem vestindo roupas tradicionais antigas de um guerreiro. Seu semblante transmitia a sensação de que estava apenas adormecido. Voltando ao passado, em um momento em que alguém estava prestes a cair de um precipício, via-se uma mulher misteriosa e alguém que a perseguia. O perseguidor dizia que agora ela já não tinha para onde correr. Nesse momento, diversos ninjas saltaram em direção à moça, mas um homem surgiu diante dela, tentando protegê-la. O ataque dos ninjas foi tão forte que fez com que o chão se partisse. Quando um dos ninjas abriu os olhos, chocou-se ao ver que um homem havia surgido ali e conseguido bloquear o ataque de todos ao mesmo tempo. O guerreiro, enquanto segurava sua espada, ainda bloqueando as lâminas inimigas, comentou que já fazia muito tempo. Em seguida, continuou dizendo que já se passaram 4 dias e que ele não conseguia mais sentir o cheiro de sangue. Nesse instante, o guerreiro puxou sua espada e atacou em um movimento circular, acertando todos os ninjas de uma só vez. Ele então se preparou para mais um ataque, canalizando toda a sua força e respirando calmamente. Mais uma vez, desferiu um golpe poderoso, atingindo até as árvores ao redor. Assim, conseguiu derrotar todos os perseguidores de uma vez. O guerreiro posicionou-se diante da moça e afirmou ter certeza de que todos os inimigos haviam sido atingidos. Diante deles, diversos homens estavam caídos no chão. Então, alguém surgiu caminhando entre os corpos e comentou que ao menos 300 homens haviam sido atingidos e que a cachoeira fora tingida de vermelho por isso. Essa pessoa misteriosa usava uma máscara de madeira com apenas um furo para os olhos e, impressionado, declarou que o resultado era exatamente o esperado do melhor espadachim de Goriel, Chiok Hyugen. Nesse momento, o guerreiro se coloca mais uma vez diante da moça, protegendo-a com sua espada. O homem mascarado diz que, no entanto, consegue ver o fim de Hyugen. Observando as mãos de Hyugen, ele comenta que sabe que aquele foi o último ataque que o guerreiro conseguiria realizar, pois o veneno mortal já havia se espalhado, e seu corpo estava no limite. Olhando para a moça, que chorava atrás de Hyugen, o homem da máscara de madeira pergunta se a vida dela valeria mais do que a vida do guerreiro. Irritado, Hyugen ordena que ele cale a boca. O homem mascarado diz que tudo bem, mas que acabaria com as coisas ali mesmo. Em alta velocidade, ele avança em direção a Hyugen, que larga sua espada e se prepara para o combate corporal. Nesse momento, o guerreiro agarra o inimigo e então se vira para se lançar do penhasco. Em sua mente, Hyugen se lembra da promessa que fez à moça anteriormente, que a protegeria, não importava o que acontecesse. Enquanto a jovem chorava, tentando agarrar suas roupas para impedir sua queda, Hyugen apenas desejava que ela vivesse em paz.
Ela grita desesperada enquanto o guerreiro cai na cachoeira, ainda segurando seu inimigo. Durante a queda, a máscara do homem se solta, e Hyujin finalmente pode ver sua verdadeira face. Chocado ao descobrir quem estava perseguindo sua amada por tanto tempo, o guerreiro fica paralisado. O homem sorri e diz que gosta do olhar que Hyujin está fazendo agora. O guerreiro então o reconhece e o chama de Ok-yeon. Quando estavam prestes a desaparecer nas águas profundas, Yeon declara que aquele olhar faz dele o vencedor. E assim, os dois caem na cachoeira. Voltando para o presente, diversas pessoas observam atentamente quem está dentro do iceberg. Elas tentam entender como aquele homem ainda está intacto e de que era ele poderia ser. O líder da equipe de pesquisa do Serviço de Inteligência, Jong Sang-yong, comenta que, com essa descoberta, o mundo dos crio-humanos pode ser possível. Olhando para Hyujin, agora deitado em uma maca e amarrado, Jong comenta que aquele homem está vivo e em boas condições. Um dos agentes questiona se eles deveriam amarrá-lo tão firmemente, pois ele poderia se sentir violado. O líder Jong responde que o agente não pensaria assim se visse os gráficos. Ele continua dizendo que o corpo de Hyujin é incomparável ao de um humano moderno, a ponto de nem mesmo poder ser considerado humano. Ainda há muitas análises a serem feitas, mas, quanto mais pesquisas realizam, mais absurdos se tornam os resultados. Observando o rosto adormecido de Hyujin, Jong comenta que ele é a verdadeira definição do desconhecido. Sem jeito, o agente diz que acredita que deveriam tratar o guerreiro com mais cuidado, pois ele é um presente dos ancestrais. Jong debocha dessa ideia e, ao sair da sala, comenta que o presidente está esperançoso, mas que seja um presente ou um desastre, só descobrirão quando desembrulharem. O agente tenta animar seu líder, dizendo que não há motivo para preocupação, mas mal sabia que Hyujin havia despertado e estava bem atrás dele. Alguns minutos depois, no meio da cidade, um casal passeava de carro, observando a movimentação ao redor. A moça, ao olhar para o lado, tentou entender o que era aquilo que estava ao lado deles. As pessoas que estavam na calçada também se espantaram com o que acabaram de ver. Era Hyujin, que corria mais rápido que o carro, chamando a atenção de todos. Hyujin, então, se posicionou e se lançou para a frente ainda mais velozmente. O casal dentro do carro se assustou, e um acidente aconteceu ao redor do protagonista, que não parava de correr de jeito nenhum. A mesma moça que estava na ponte mais cedo encontrava-se no meio da multidão e, assim como os demais, ficou chocada. O protagonista, completamente confuso, corria entre as pessoas, perguntando-se se aquilo era algum tipo de sonho, pois, ao olhar ao redor, percebeu que estava em um mundo completamente diferente, algo que nunca havia visto antes. Foi nesse momento que o protagonista se lembrou do que aconteceu no passado, quando tentou proteger sua amada. De repente, a polícia cercou Hyujin, ordenando que ele parasse imediatamente. Um dos policiais tentou afastar a multidão de curiosos, pedindo para que fossem para um lugar seguro. Outro policial se aproximou de um colega e comentou que havia sido chamado até ali, mas não achava que aquele caso fosse de sua jurisdição. Então, perguntou ao outro oficial como ele tinha ido parar ali. O colega respondeu que recebeu ordens diretas dos superiores. Ambos estavam atrás do protagonista, e a ordem era capturá-lo a qualquer custo. Hyujin, naquele momento, recordou-se de quando caiu na cachoeira com Ok-yeon. Um dos guardas aproximou-se e ordenou que o protagonista não resistisse à prisão e os acompanhasse. No entanto, Hyujin apenas tentava entender em que situação havia se metido. Ele fechou os olhos, refletindo sobre o que estava acontecendo, e lembrou-se de que acreditava ter morrido naquele momento. No entanto, concluiu que só havia uma explicação para tudo aquilo. Uma seguidora de Ok-yeon era especialista em manipulação mental e utilizava técnicas de ilusão. Subitamente, o protagonista se viu em um lugar completamente diferente e lançou os policiais para longe. O oficial que estava atrás de Hyujin utilizou seu taser para tentar conter a fúria do protagonista, mas ele simplesmente segurou os fios do taser com os dedos, como se não fosse nada. Observando as descargas elétricas na ponta dos fios, achou interessante a presença de relâmpagos naquele equipamento. Nesse instante, outros 3 policiais o atingiram com mais tasers. Acreditando estar preso em uma ilusão criada pela seguidora de Ok-yeon,
o protagonista agarrou os fios e os puxou com toda a força, arrancando os tasers das mãos dos policiais. Ryujin gritou, afirmando que daquele jeito eles jamais conseguiriam capturá-lo. Em seguida, empurrou os policiais para trás, assustando as pessoas ao redor. Usando os próprios tasers, conseguiu acertar os agentes. Ryujin acreditava que a única forma de sair daquele mundo ilusório era encontrar a chave implantada nele. Nesse momento, as forças especiais chegaram por trás do protagonista, ordenando que ele abaixasse as armas. No entanto, ele não estava disposto a se entregar tão facilmente. Saltou e começou a se mover entre os prédios, decidido a encontrar a chave e escapar daquele mundo. O agente que observava a cena se perguntou se o protagonista era realmente humano. O diretor das Forças Especiais, Min-woo, estava irritado enquanto falava ao telefone, questionando o que havia acontecido. O líder Jong pediu desculpas e tentou explicar que haviam se preparado para essa situação, mas Min-woo gritou, interrompendo-o, e ordenou que esquecesse a polícia, pois nem mesmo as forças especiais tinham chances. Ele enfatizou que estavam lidando com dados enormes. O líder Jong, um pouco desanimado, concordou com Min-woo e concluiu dizendo que o protagonista estava em um nível completamente diferente do deles. Enquanto isso, o presidente continuava discutindo ao telefone com Jong, enquanto alguém assistia ao jornal que transmitia as ações do protagonista na cidade. A pessoa que estava atrás pediu ao presidente que não fosse tão duro com Jong e continuou dizendo que a responsabilidade pela situação não era de ninguém, pois o protagonista era alguém de milhares de anos atrás e possivelmente imune às armas modernas. Nesse momento, Ryujin estava no alto de um prédio, diante de alguns helicópteros. Ele se perguntou se aquelas pessoas eram guerreiros de Goriel. Diversos soldados acompanhavam atentamente cada um de seus passos. No entanto, o protagonista pegou um cabo de vassoura que estava por ali para usá-lo como arma. Quando ele se preparava para avançar, um tiro acertou o chão bem à sua frente. O soldado que atirou afirmou que aquela arma tornava inúteis mesmo aqueles que dominavam artes marciais, como o protagonista. Ele continuou dizendo que acabaria com Ryujin caso ele resistisse. Os soldados, confiantes, acreditavam que ele jamais os enfrentaria ou desobedeceria às ordens. No entanto, ao verem o protagonista se alongando, começaram a se perguntar o que ele estava fazendo. Ryujin posicionou o cabo de vassoura à sua frente e uma aura dominadora, semelhante à de um tigre, surgiu ao seu redor. O soldado sorriu e comentou que o protagonista era realmente muito interessante, mas, antes que pudesse disparar sua arma, um helicóptero surgiu por cima deles, pronto para pousar. Ryujin virou-se para ver quem estava chegando e viu um homem parado diante dele. Os agentes dentro do helicóptero entraram em alerta, prontos para defender seu superior. O homem caminhou em direção a Ryujin, apresentando-se como o presidente daquele país, Kang Ji-kan. Os agentes ficaram surpresos ao vê-lo ali, mas o presidente os tranquilizou, pedindo que abaixassem as armas. O protagonista perguntou se ele era o rei daquele país. O presidente ficou animado ao perceber que Ryujin conseguia falar, e então pediu desculpas pela maneira como o haviam recebido. Ele deu as boas-vindas ao protagonista e explicou que ele estava no futuro, na Coreia do Sul. Em seguida, estendeu a mão e perguntou se Ryujin poderia conversar melhor em outro lugar. Completamente desconfiado, Ryujin refletiu sobre as últimas palavras do presidente. Então, em um único movimento, utilizou o cabo de vassoura e desferiu um golpe direto contra Kang Ji-kan, pois acreditava que o presidente era a chave para sair daquele mundo de ilusão. Os agentes que observavam tudo do helicóptero ficam em choque e o oficial grita, avisando que o protagonista atacou o presidente. Assim, ordena que todos os soldados abram fogo, mas, de repente, o presidente levanta a mão, pedindo para cessar fogo. Todos ficam confusos com aquele momento, até mesmo o protagonista. No entanto, o presidente avisa que está bem. Olhando para Ryujin, ele pensa que tudo pareceu tão real e que o protagonista realmente tentou fazer aquilo. Porém, se questiona se Ryujin cometeu um erro. Enquanto isso, o protagonista pensa que aquilo não foi um erro. Então, olha para o lado e consegue visualizar Yoon Eun-hae, a melhor ilusionista de Goriel. O presidente ainda estava confuso com tudo o que havia acontecido, sua mente a mil,
mas ele diz que não conseguiu ouvir o que o protagonista disse por causa do vento. Hyugen, olhando para sua própria mão, percebe que aquela sensação era bem diferente do que alguém sentiria em uma ilusão. Observando tudo ao seu redor, ele finalmente entende que, na verdade, aquele lugar era real. Um tempo se passou. A casa do presidente estava completamente iluminada, uma mesa estava sendo servida, e uma voz, se desculpando por servir o jantar tão tarde, era ouvida. O protagonista estava sentado à mesa, de frente para o presidente, que sugeriu que ele se alimentasse um pouco. No entanto, Hyugen apenas o ignorou e perguntou onde estava. O presidente respondeu que Hyugen poderia chamar aquele lugar de base secreta, embora ela nunca tivesse sido realmente utilizada. Porém, como aquela era uma situação diferente, o local se mostrou perfeito para ser usado. O presidente pediu que o protagonista provasse um pouco da comida e mencionou que todos aqueles alimentos eram da era atual. Hyugen, ao provar, comentou que não parecia muito diferente do que estava acostumado. O presidente sorriu e perguntou se isso significava que o protagonista finalmente aceitaria que estava 800 anos no futuro. Hyugen respondeu que já tinha alguma noção disso. O presidente afirmou que ficava feliz em ouvir aquilo, enquanto o protagonista analisava seu próprio corpo. Em seguida, o presidente explicou que Hyugen só conseguia se mover daquela forma devido aos avanços da medicina moderna, pois algo assim seria impossível em sua época. O protagonista, então, concluiu que, em outras palavras, Goriel havia caído. O presidente disse que não podia afirmar que entendia como Hyugen se sentia, mas pediu para que ele não se preocupasse muito com isso. Levantando-se, o presidente ofereceu mais comida ao protagonista e garantiu que forneceria apoio generoso para ajudá-lo a se adaptar àquele tempo. Em troca, porém, desejava que Hyugen cooperasse com ele. O protagonista perguntou no que consistiria essa cooperação, ao que o presidente respondeu que não seria nada difícil. Em seguida, ele se virou para o diretor do serviço secreto e pediu que prosseguisse. O diretor, então, ligou a televisão da sala, onde um jornal noticiava o caos ocorrido naquele dia e o impacto que o protagonista havia causado. O repórter mencionou que aquele era um dos tópicos mais comentados no momento. Relatou que um grande bloco de gelo flutuava no rio Han e que uma pessoa misteriosa havia saído de dentro dele. Além disso, circulavam rumores de que essa mesma pessoa teria causado destruição na cidade. Agora, ela estava sendo chamada de super-humano. No entanto, o repórter finalizou afirmando que tudo não passava de uma encenação para a gravação de um filme e que a equipe de filmagem queria que tudo parecesse o mais realista possível. Hyugen, ao assistir àquela reportagem, perguntou sobre o que aquelas pessoas estavam falando. O presidente explicou que, segundo o que foi divulgado, tudo aquilo foi considerado apenas uma performance, pois ninguém poderia saber a verdade. O presidente continua afirmando que a nação não está preparada para saber sobre um ser como o protagonista, o Homem de Gelo, como ele carinhosamente o chamou. Trata-se de alguém que resistiu à passagem do tempo, estendeu sua vida e agora pode trazer avanços incríveis. Muitos países tentaram realizar esse feito, mas até agora só falharam. Tudo isso porque o mais crucial, a tecnologia de degelo, está ausente. O presidente se posiciona diante de Hyugen e declara que a chave para tudo isso apareceu bem diante dele. Ele promete ser honesto com Hyugen pelo bem de todos, mas, antes que possa terminar de falar, o protagonista se levanta e o interrompe, dizendo para nem tentar. Em silêncio, ele começa a caminhar em direção à porta. Antes de sair, questiona se o presidente realmente acredita que ele poderia viver nessa era. Ao atravessar a porta, depara-se com dois homens imponentes, verdadeiros armários de 2 metros de altura, ou melhor, 2 seguranças. O presidente se vira e pergunta se as coisas terão de ser assim. Os seguranças agarram os braços de Hyugen, enquanto agentes dentro da sala se posicionam com suas armas. O presidente, então, finaliza dizendo que, se for para ser dessa maneira, não há mais motivo para manter uma abordagem amigável. No mesmo instante, os soldados disparam, atingindo o protagonista com diversos dardos tranquilizantes. O presidente comenta que só precisa fazê-lo dormir. Um dos seguranças, segurando Hyugen, pensa que ele pode até resistir a um taser policial, mas não será páreo para tantos tranquilizantes de elefante. No entanto, algo inesperado acontece. Os dardos começam a ser empurrados para fora,
por uma aura emanada pelo corpo de Hyugen. Nenhum deles chega a perfurar sua pele, e todos caem ao chão, aos pés do protagonista. Com um único movimento dos braços, Hyugen libera uma onda de choque, que lança ao ar todos e tudo ao seu redor. O presidente e os agentes ficam paralisados de medo. O protagonista então se vira e avisa que está indo embora. O presidente, ciente do perigo, afirma que Hyugen não deixa outra escolha. Os agentes sacam bastões de choque poderosos e cercam o protagonista. O presidente ordena que não o deixem sair de forma alguma. Um dos agentes avança e tenta acertá-lo com o bastão, mas Hyugen desvia facilmente. O agente diz que ele deveria ter cooperado, e enquanto o cerco se fecha, finaliza dizendo que, quando for capturado, sentirá o gosto da morte. Um dos agentes, posicionado atrás de Hyugen, consegue atingi-lo com o bastão, fazendo-o gritar ao sentir que a descarga é 10 vezes pior que um taser. No entanto, de repente, o protagonista começa a desaparecer diante de seus olhos. Os soldados, sem saber o que fazer, avançam na esperança de contê-lo, mas Hyugen se move entre todos com tanta rapidez que dá a sensação de estar caminhando lentamente. Assim, ele continua em alta velocidade até sair do prédio e alcançar o jardim. Ao chegar ao portão de entrada, permanece ileso. O presidente, incrédulo, não acredita que deixaram o protagonista escapar. Ele também admite que capturá-lo à força é impossível. O diretor das Forças Especiais sugere que eles podem tentar outros métodos. O presidente então pergunta se já localizaram Hyugen. O diretor responde que será necessária uma busca em larga escala para encontrá-lo. Nesse momento, alguém entra na sala, gritando que encontrou Hyugen. O agente, desesperado, explica que por algum motivo desconhecido, ele estava em um local absurdamente fácil de se localizar, o telhado do edifício mais alto. Hyugen olhava calmamente para baixo e refletia sobre a possibilidade de aquele lugar ser real. O presidente, naquele momento, ficou assustado ao ser informado de que o protagonista havia pulado do prédio. Enquanto caía, o protagonista pensava que essa realidade não significava nada para ele, pois nela não tinha nenhum propósito. Nesse instante, lembrou-se de sua amada vestindo um lindo vestido branco, virando-se para ele com um sorriso. Hyugen já não tinha mais ninguém que quisesse proteger ali. Nem mesmo a pessoa que desejava eliminar existia mais. Por isso, acreditava que não deveria continuar existindo naquele lugar. Enquanto caía, o protagonista compreendeu que deveria ter partido naquela época. Mas, de qualquer forma, ele morreu, e por isso, esse deveria ser o fim. No entanto, enquanto despencava, um imenso telão exibiu a foto de alguém. Ao ver aquela imagem, o protagonista ficou em choque. Aquele homem era Okion, que parecia ter se adaptado muito bem à era atual. Com isso, Hyugen ficou completamente irritado, encarando de frente seu maior inimigo. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!